podermos compartilhar um pouco de um assunto que é de alta relevância hoje, que é a questão de saneamento básico. Essa palestra tem por intuito, nós conversando, os presidentes de partido, não seria a palavra capacitação, mas seria uma troca de experiência para que os candidatos a vereador, nesse pleito que se avizinha, possam ficar mais ricos nos conhecimentos, nas questões que se fazem necessárias, principalmente no município de Ji-Paraná, para que nós possamos ter um discurso um pouco mais afinado, para que nós possamos realmente falar aquilo que é competência do legislativo. Enfim, a questão de saneamento básico é uma ação prioritária e a gente vai falar um pouquinho. Vai ter um material que vai ser apresentado e eu vou tentar ser o mais breve possível. Tem algumas questões que são um pouco técnicas, eu vou passar um pouco a galope para a gente poder abreviar ao máximo e qualquer pergunta, né, dentro da dinâmica aí que vocês precisarem, levanta, a gente vai estar trocando ideia durante a apresentação, tá ok? Então, eu vou passar um vídeo, ele é rapidinho, gostaria que vocês prestassem bastante atenção e na sequência a gente dá início, tá ok? Carta escrita no ano 2070. Estamos no ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém com 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo de vida. Hoje sou uma das pessoas mais idosas dessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos, tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro prolongado. Agora, usamos toalhas com óleo mineral para limpar a pele, porque não temos água. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa, sem água. Antes, meu pai lavava o carro com uma água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água desta forma. Recordo que havia muitos anúncios que pediam para economizar água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais terminaria. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e lençóis aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável, em vez de salário. Os assaltos por um garrafão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% artificial. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber eram 8 copos por dia, por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de feridas na pele causadas pelos raios ultravioleta, pois já não existe mais a camada de ozônio que os filtravam. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos.
Como consequência, há muitas crianças com deficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos 137 metros cúbicos por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que são dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Esse ar não é de boa qualidade, mas se pode respirar. As pessoas vivem em média 35 anos. Em alguns países resta um pouco de vegetação com o seu respectivo rio, que fica fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove, e quando chega a ocorrer uma precipitação, a chuva é ácida. As estações do ano foram severamente modificadas pelas explosões atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Fomos advertidos que era preciso proteger o meio ambiente, mas ninguém deu importância. Quando minha filha me pede que eu lhe fale do quanto eu era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Falo-lhe da chuva e das flores, do prazer de tomar banho, de poder pescar nos rios e barragens e de beber toda a água que eu quisesse. O quanto éramos saudáveis. Ela me pergunta: papai, por que a água acabou? Então sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que destruiu o meio ambiente sem dar importância a tantos avisos. Agora nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível em breve, porque a destruição do meio ambiente é irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso. Enquanto ainda é possível, salvem nosso planeta Terra. Gente, lógico que isso é uma ficção, mas o que tem acontecido nos dias de hoje nos leva a crer que tudo isso é possível. Realmente nós estamos próximos de uma situação de calamidade pública. Tá? Eu acho que existe uma responsabilidade muito grande dos governantes e essa discussão aqui hoje, em primeiro lugar, quero dar parabéns a cada um de vocês por estar aqui, buscando essa capacitação, porque a responsabilidade está na mão dos governantes. Hoje nós estamos conversando aqui com futuros vereadores, que são multiplicadores, representantes da população, e que vão ter uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade, ela não é só dada por voto pela população. Todo poder emana de Deus. A responsabilidade de vocês é muito grande. Então, é importante que vocês se capacitem, entendam. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de saneamento. Eu vou ficar mais ali. Eu queria fazer 2 parênteses. O primeiro, já que nós vamos falar de saneamento, é trazer aqui a baila, aqui o primeiro registro de saneamento da humanidade. Isso consta em Deuteronômios, na Bíblia. Moisés, quando peregrinou pelo deserto, após cruzar o Mar Vermelho, ele recebeu os ensinamentos, foram orientações divinas, e que se tornaram os costumes da época. E dentre eles, um dos ensinamentos era o seguinte: todo mundo deveria caminhar com uma enxadinha presa à cintura, para que enterrasse os seus resíduos e os seus dejetos. Há muito tempo isso, esse foi o primeiro registro de saneamento da história. Embaixo. E o pior registro de saneamento que nós tivemos, na Idade Média,
todos os resíduos e dejetos eram lançados pelas janelas, nas calçadas. E vocês imaginam o que eram as calçadas daquela época. Além de uma grande proliferação de doença, porque esses resíduos e dejetos eram levados pela chuva a corpos hídricos. E a população se abastecia dessa água. Então houve uma proliferação de doença muito grande, por doença de veiculação hídrica, ou por ingestão ou por contato. E foi a principal propagação da peste negra, que exterminou 1/3 da humanidade da face da Terra. Tem um fato interessante nessa época aqui, que quando os lançamentos eram feitos, às vezes caía na cabeça de alguém. Imagina a situação. Mas aí o poder público inteligentemente interviu e resolveu o problema. Instituiu o horário do sai de baixo. O horário do sai de baixo era o seguinte: tinha um horário específico para se fazer o lançamento. Se caísse na cabeça de uma pessoa, o direito era de quem lançou naquele horário. Fora daquele horário, o direito era do outro. É um fato verídico que aconteceu. Mas por que eu trouxe esses dois assuntos? 4.000 anos se passaram, nós continuamos enterrando nossos dejetos e os nossos resíduos. Cerca de 1.000 anos da Idade Média para cá, nós ainda continuamos vendo nas calçadas esgoto a céu aberto, lixo jogado nas calçadas. O homem já conquistou outros planetas, o homem já consegue hoje alterar um cromossomo, mas nós ainda não conseguimos, nós ainda não aprendemos a cuidar da nossa saúde básica. Esse daqui é uma questão de saúde pública, gente, tá? E ainda falando um pouquinho da história do saneamento, agora para o Brasil, tá? A história recente, nós, na época da ditadura, o governo federal centralizou o saneamento. O saneamento é um serviço essencial. Todos os serviços essenciais foram centralizados na mão do governo federal e instituiu-se, então, o PLANASA, Plano Nacional de Saneamento. Nessa época foram criadas empresas estatais. Acho que cada um de nós aqui, muitos devem ter vindo de outro estado. Aqui em Rondônia nós conhecemos a CAERD, em São Paulo é a Sabesp, no Paraná é a Sanepar. Em cada estado tem uma estatal. Foi criado nessa época, foi tirado da mão do município e foi colocado na mão do governo federal. Houve uma centralização. Nós tivemos, no ano de 1988, com a nossa lei maior, uma grande conquista, que foi a devolução dos serviços essenciais como titularidade aos municípios. Então, hoje, a responsabilidade de um saneamento